Bom dia para a igreja, a paz do Senhor, que esteja no nosso meio. Nós estamos num mês de comemorações pela nossa reforma protestante e foi nos concedida a oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Acredito que todos nós temos o conhecimento das Escrituras, nós sabemos o que alguns de nós aprendemos desde pequenos, desde bem pequenos, mas quando é dada a oportunidade de falar aqui na tribuna, tudo ganha uma roupagem diferente, né? Eu acredito que não tem alguém que pegue o microfone aqui e não sinta o peso da responsabilidade que é anunciar sobre o reino de Deus, sobre a sua justiça, sobre o seu amor, sobre sua volta. O tema que foi separado para que nós pudéssemos estar conversando aqui nessa manhã é sobre a soberania de Deus. Deus reina absolutamente pelo seu poder. Para iniciar a palavra, vou estar lendo o texto de Romanos 9, do 16 ao 18. Os irmãos que quiserem acompanhar em vossas Bíblias. Romanos 9, do 16 ao 18. Trata-se de um tema que muitas das vezes para nós é um tanto controverso e causa algumas dúvidas em nós, mas quando nós nos apegamos à Escritura, nós vemos o quão grandioso é o nosso Deus, quão amoroso Ele é e como que o seu poder se manifesta em graça em nossas vidas. E o texto bíblico diz, na versão King James, assim: assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que manifesta a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. E como uma citação, eu peguei as palavras que foram proferidas pelo grande pregador Charles Spurgeon, que disse: eu acredito que cada partícula de poeira que dança em um raio de sol não se move um átomo a menos ou a mais do que Deus determina. Todas as coisas são plenamente determinadas pela vontade de Deus. Trata-se da soberania do nosso Senhor. Ele, como Rei de todas as coisas, Rei de nossas vidas, Ele determina cada ponto, cada aspecto da natureza, do universo e das nossas vidas. Então, o nosso Senhor, Ele, pelo seu infinito poder, Ele já determinou cada detalhe da humanidade, cada detalhe do universo. Isso demonstra a grandeza do Senhor, isso demonstra do seu grandioso poder, porque Ele, por sua grandeza, faz tudo. Os mínimos detalhes, os pensamentos do nosso coração, tudo é determinação da vontade de Deus. A soberania de Deus no acaso e nos corações. Não existe uma coincidência. O termo coincidência, muitas das vezes a gente fala: foi sorte. Por sorte eu consegui tal coisa. Por sorte foi uma coincidência eu encontrar com você por aqui. Não, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Nos mínimos detalhes das nossas vidas, Deus, Ele determina o que vai acontecer, o que está acontecendo. E muitas das vezes a gente fala: nossa, mas só está acontecendo coisas ruins na minha vida.
E às vezes parece que fugiu do controle de Deus. Mas nada pode fugir ao controle do Senhor. E quando a gente assim entende, a gente se tranquiliza. Quando a gente pensa que a gente tem domínio das coisas, domínio da nossa própria vida, a gente começa a pegar para si uma carga que não nos pertence. E isso nos gera ansiedade, muitas das vezes nos gera depressão. E a gente vê que Deus, Ele manda na história através do coração dos mais poderosos. Deus manda nos corações dos poderosos. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina todo o seu querer. Então, cada pessoa que foi levantada, cada homem poderoso, assim como a palavra diz que Deus levantou o faraó do Egito, do período em que o povo de Israel foi conduzido por Moisés, Deus endureceu o coração de Faraó, não permitindo que o povo primeiro saísse para a adoração, não permitindo que o povo fosse liberto, para que quando o povo de Israel saísse do Egito, aquele soberano pudesse ser vingado por todas as crueldades que ele havia feito contra o povo de Deus. Deus também submete aos poderosos da atualidade, os grandes presidentes, os grandes ditadores, a sua vontade. E tudo segue um perfeito plano conforme Deus determinou. A soberania de Deus sobre os planos e vidas. Por muitas das vezes nós fazemos planos para a nossa vida. Olha, para o ano que vem eu desejo mudar de casa. Para o ano que vem eu desejo fazer uma viagem para outro país. E a gente fala com toda certeza, não, eu vou fazer, vai acontecer. E está relatado lá em Tiago 4, do 13 ao 15. E muitas das vezes nós caímos, né, nessas questões de dizer, não, com toda certeza, não, é assim que vai ser, já decidi. E quando o tempo vai passando, as situações vão apontando para outra direção e acabamos que não conseguimos fazer conforme a gente tinha pensado que iria acontecer. E isso revela a grandeza de Deus. Muitas das vezes nós ficamos confusos quando aquilo que a gente colocou o coração, aquilo que a gente disse que não, vai ser dessa forma mesmo, a tal coisa não acontece. Aí nós vemos que é a vontade de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. E por tudo que acontece, ou por tudo aquilo que deixa de acontecer, precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ser, assim como a vida de Jó nos fala, tudo que acontece, de bom ou de ruim, é para a glória de Deus. E às vezes a gente se apega somente às coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Fala, não, isso foi a vontade de Deus acontecendo. Aí quando acontece algo de ruim, a gente fala, não, isso foi da parte maligna. E, isso foi o mal que fez com que acontecesse. O inimigo está me perseguindo, o inimigo está fazendo. O ator das nossas vidas, na realidade, é o nosso Senhor. Quem determina as coisas em nossas vidas é o nosso Senhor. E isso é para a gente ficar tranquilo. Por mais que muitas das vezes nós ficamos confusos, preocupados, estressados, às vezes a gente, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina corrida, a gente se estressa, a gente se preocupa em demasia e muitas das vezes deixa de lembrar daquilo que a gente sabe muito bem, que os nossos passos estão sendo guiados pelo Senhor.
Os nossos passos são determinados pela vontade de Deus. E o Senhor tem feito muito em nossas vidas. Se nós formos olhar as coisas boas que já nos aconteceram, os milagres, as bênçãos que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram em nossas vidas, que naquele momento a gente não conseguia compreender, mas que passado o tempo a gente acaba entendendo e fala, nossa, fui melhor assim. Graças a Deus que Ele não permitiu que aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu estava orando, muitas vezes levantando pelas madrugadas, chorando, dizendo, Deus, faz dessa forma, porque é assim que eu desejo. E Deus diz, não quero que seja assim. Pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua soberania, Ele diz, não vai ser dessa forma. E assim assim acontece. E precisamos descansar diante da vontade de Deus, diante daquilo que Ele tem feito por nós. A soberania de Deus na salvação, na vida e na morte. Romanos 8, 27 ao 30 diz que a graça de Deus traz salvação por meio de Cristo e é operada pelo Espírito através da sua soberania. Vamos estar consultando esse texto maravilhoso. E diz assim, 8:27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, para quem ele conheceu antes e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, estes também os chamou, e aos que ele chamou, estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Então, muitas das vezes queremos até pensar diferente disso, mas Deus nos predestinou, e cremos que Ele nos predestinou para a salvação. Pelo seu poder, pela sua soberania, Ele nos escolheu para a sua graça, e que a sua graça nos alcançasse, e que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, essa fez sentido nas nossas vidas, e fez a diferença. Muitas das vezes alguém aceitou a Cristo, por algum motivo se afastou do seu rebanho, mas em um dado momento se lembrou de tudo que são as promessas de Deus e teve seu coração novamente transformado. E faz parte daquilo que Deus desejou para nós. Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para cada dia sermos mais parecidos com Jesus, sermos conformes, parecidos, idênticos ao Senhor. E precisamos olhar para nós mesmos e numa forma de cada um de nós buscarmos cada dia se parecer com Jesus, cada dia mais se parecer um pouco mais com Cristo, nas suas qualidades. Quando olhamos para Jesus, nós vemos o servo perfeito e precisamos desejar assim também ser, como Cristo, na sua grandeza, na sua forma, na sua humildade. Ele sendo Deus, ele não almejou ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, e por causa disso, ele foi feito superior a todos, a tudo, superior aos anjos, e lhe foi dado o nome que está acima de todo nome. E assim desejamos também, cada dia mais, se parecer com Cristo, cada dia mais fazer por onde
essa maravilhosa graça que nos alcançou, mostrar que nós somos arrependidos dos pecados. 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor é o que tira e dá, Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Nosso tempo de vida é contado e guardado pelo Senhor. Deus é quem leva a sepultura, mas se Ele quiser, Ele também faz subir da sepultura. Nós cremos na ressurreição e cremos que, se for da vontade do Senhor, Ele pode trazer a vida novamente. Assim como quando nós estávamos no pecado, que nós estávamos mortos, e Ele nos trouxe a vida novamente, nos trouxe a consciência, nos trouxe ao caminho para o pleno conhecimento da verdade. E nós não precisamos ficar preocupados se nós vamos viver muito ou se nós vamos viver pouco, se nós temos 10, 20 anos de vida ou se nós vamos morrer daqui a pouco. Porque Deus, pela sua soberania, Ele determinou qual é o nosso tempo de vida, qual é a nossa longevidade. Precisamos sim estar preocupados de aplicar o nosso tempo para que a obra do Senhor seja feita através de nós. Agora, chegamos ao ponto máximo da soberania de Deus. Aonde é que se manifesta completamente a soberania de Deus? Onde se manifesta maravilhosamente a sua autoridade? Na cruz de Cristo. Lucas 22:37 diz que: pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem a respeito têm um fim. Lucas 22:37, quando Jesus diz que era necessário que se cumprisse nele as coisas que estavam relatadas na profecia. E a profecia lá de Isaías 53:12 diz que ele foi contado entre os malfeitores, entre os transgressores. Quando eu fui ler sobre o que significa ele ser contado, é que ele foi considerado como um dos transgressores, como um sem lei, como um pecador, como um marginal, mas sem ter pecado. Mas mesmo assim ele foi considerado como um dos malfeitores. Parecia que tudo estava acabado, parecia que aquela esperança toda do trabalho de Jesus, que angariou muitas pessoas, multidões iam atrás de Jesus para ver os seus milagres, para se alimentar, porque onde Jesus estava tinha multiplicação de alimentos, tinha alegria, tinha uma palavra de esperança. Agora Jesus é levado e conduzido à cruz. Os discípulos ficaram confusos. Os apóstolos, eles estavam pensando que ali estava o fim. Mas Jesus já estava falando para eles: precisa que a profecia se cumpra, precisa que a soberana vontade de Deus seja feita. E o fato de Jesus não ter pecado e ser contado com os malfeitores é super importante. É importante porque ali parecia que estava acontecendo o maior engano da humanidade. O mal parecia que estava triunfando. Agora, quando Jesus, na cruz, ele diz aquelas palavras: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ali toma sobre seus ombros o pecado de toda a humanidade. E ali também está demonstrada a justiça de Deus, que por ser santo e justo, Deus lançou os pecados da humanidade sobre os ombros de Cristo, pagando assim a nossa dívida. A nossa dívida foi paga
no momento da cruz, o cordeiro que foi morto, e ele já estava, como diz a palavra, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já estava predestinado para esse propósito. E ele cumpriu totalmente, detalhadamente, como Cristo mesmo disse, que era necessário que se cumprisse, assim se cumpriu. E a vontade de Deus foi feita. E imagino o vazio que ficou no coração dos discípulos quando eles voltam ali do Monte da Crucificação sem Jesus. Parece que a esperança estava toda apagada. Parece que já estava tudo perdido. Mas não. Era um início de um novo começo, do qual nós somos a continuidade. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é maravilhosa a demonstração de amor, a soberana demonstração do amor de Deus, que é incondicional pela humanidade. Ele entregou o seu único filho para morrer, por amor a todos nós. E é um amor infinito, que levou a ele entregar o seu filho unigênito, que morreu, que sofreu as dores, sofreu as angústias, mas não reclamou daquilo que Deus tinha separado para ele. Vemos a soberania de Deus na humildade de Jesus, de ter recebido essa incumbência, de se entregar por nós, e como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos malfeitores. Deus, ele prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós ainda estávamos entranhados no pecado, quando ele decidiu se entregar por nós. E isso é maravilhoso. A morte que traz vida, desde Adão, né? A morte só traz destruição, só traz o término, o fim das coisas. As pessoas morrem, vão para o sepulcro, lá para o cemitério, e de lá não voltam. Mas a morte de Jesus, para cumprir o soberano projeto de Deus, foi diferente. Foi a morte que para nós trouxe vida. Foi o sofrimento que para nós traz alegria. É o poder de Deus sendo revelado a nós. Se nós olharmos para o que Cristo passou, nós vemos sofrimento, vemos dor, vemos angústia, mas que produziu vida, alegria, trouxe paz no nosso coração. Se nós formos ver cada detalhe da soberania de Deus, se nós formos olhar para o que é o nosso Senhor, como Ele é poderoso para fazer infinitamente além, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A vitória sobre a morte, através da morte e em seguida a ressurreição, Deus mostrou quão perfeito Ele é. Um propósito soberano de Deus em ter feito tudo exatamente correto. Se nós formos olhar para a nossa vida, como o nosso coração bate, como nós conseguimos respirar, nós não forçamos a nossa respiração acontece. E isso é demonstração da soberania de Deus. Quando a vida começa, quando a vida acaba, é demonstração da soberania de Deus. O fato do dia começar e terminar com um período determinado é demonstração da vontade de Deus. Eu ouvi esses dias um burburinho sobre, parece que um asteroide, um cometa, algo que estaria passando próximo à Terra, e as pessoas, nossa, será que o mundo agora vai acabar? Ficam querendo se preocupar com coisas que não nos diz a respeito. Mas é bom a gente poder descansar nos braços de Deus, sabendo que Ele está cuidando de tudo nas nossas vidas. Não nos importa quem é o presidente,
não nos importa quem é o governante do nosso município, do nosso estado, se nós somos embaixadores de um reino muito maior do que isso que nós vemos. Nós precisamos, sim, viver a nossa vida como cidadãos, nos dedicar à nossa família, a cumprir as leis, as ordens, mas nós estamos trabalhando em prol de algo muito maior do que as coisas desse século. Governos vêm, passam, esses são determinados também pelo Senhor. Agora, finalmente, a soberania de Deus nos ensina a confiar totalmente em Deus, totalmente. Vamos descansar no Senhor, num tempo em que as pessoas estão sofrendo de ansiedade, quando não estão sofrendo de depressão, quando não estão estressados. Quem de nós não já ficou estressado nessa semana? Talvez essa manhã nós já nos estressamos. Ou pensando em alguma conta que nós precisamos pagar, nós ficamos ansiosos, falando, a conta custa tanto, eu só tenho tanto para pagar. Ou depressivos, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter estudado mais para aquela prova, ou me doado mais para a minha família ou no meu trabalho. Precisamos sim descansar no Senhor e acreditar que através da sua soberania, através do seu poder, Ele está cuidando de tudo, de tudo. Ah, mas é um pequeno detalhe bobo. Deus se importa com nossos pequenos detalhes bobos. Deus se interessa com aquelas coisas que nós às vezes pensamos que ninguém se importa, Ele se importa. E nas nossas orações, se Deus já é soberano, se Ele já sabe de tudo, então, por que orar? Ele já conhece o que está no meu coração, Ele já conhece todas as necessidades, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Como Ele é onisciente, então não preciso de orar. Pelo contrário, se Ele tem esses atributos universais e poderosos, nesse motivo que nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus, sendo o próprio Deus, nós vemos diversas vezes Ele se retirando para orar. A Bíblia fala, e Jesus se retirou para orar. E Ele foi ao monte orar com discípulos. E Jesus orou, às vezes diz que Ele se separou para a oração. Se Cristo, sendo Deus, Ele nos deixou esse exemplo da necessidade da oração, que nós venhamos buscar isso, buscar orar sem cessar, buscar a face de Deus. Estava lendo, gostaria de expor sobre Moisés, quando ele pediu para ver o rosto de Deus. E Deus, com muito carinho por Moisés, disse, olha, não existe homem que quando vendo a face de Deus, pudesse permanecer vivo. Então, Deus permitiu que quando ele passasse a sua presença por uma greta, ele visse apenas um pouco das costas dali da glória de Deus. E como eu quero ver o Senhor? Como você quer ver o Senhor? Precisamos buscar ver o Senhor. Ontem a gente foi a um evento e tinha uma réplica da estátua do Cristo Redentor, e a gente abraçou aquela estátua, né, e tirou uma foto, e eu coloquei a frase que quando eu chegar ao céu, eu quero poder abraçar o Senhor, eu quero ter uma comunhão com Ele, e ver o seu rosto, ver o seu brilho, e enxergar a sua grandeza tete a tete. E isso é para nós, para a igreja. Os ímpios não vão ter a oportunidade de encontrar com o Senhor, mas nós teremos a oportunidade de falar com Ele, de pôr diante dEle as nossas maiores dúvidas. E nós, quando oramos, nós temos a oportunidade de alinhar os nossos corações com a vontade de Deus. Conforme nós vamos tendo uma vida de oração, cada vez mais nós começamos a orar a vontade de Deus. E assim essa vontade se cumpre. Pedi e dar-se-vos-á.
E fica um convite ao trabalho cristão. A soberania de Deus nos ensina que precisamos trabalhar em sua obra. Precisamos trabalhar para o reino de Deus. Às vezes nos parece que, pela sua soberania, nós não precisamos evangelizar, já que Deus determinou aqueles que hão de se salvar, já que Deus predestinou aqueles que são da salvação, então Ele se incumbe de fazer todo o seu trabalho. Não é assim. Deus nos dá essa maravilhosa oportunidade de participar da sua obra, de participar como ativos, evangelizando, mostrando a luz do Evangelho, mostrando a sua soberania, mostrando o seu poder, e assim nós podemos descansar no trabalho, nós podemos anunciar a mensagem do Evangelho, sabendo que Deus há de fazer cumprir a sua vontade, Deus há de trazer para o reino aqueles que são seus. Toda palavra que nós anunciamos através da mensagem de Cristo, essa não fica esquecida, não fica em vão. O próprio Senhor faz germinar nos corações, assim como um dia nós fomos alcançados, não pela pessoa que pregou o Evangelho a nós, mas pelo próprio Senhor. Ele fez com que a gente compreendesse a mensagem e assim passasse a crer. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E nós glorificamos a Deus por isso, por essa oportunidade de compreender essa grande e poderosa vontade de Deus, que é a sua soberania. Ele, sendo um rei todo-poderoso, ele permitiu que nós pudéssemos participar do seu reino ativamente e também demonstrar a soberania de Deus em nossas vidas, nas coisas boas, nas coisas ruins. As coisas ruins muitas vezes nos causam dúvidas, nos causam às vezes sofrimento, às vezes nós nos pegamos em lágrimas, porque nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. Mas nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E muitas das vezes eu me pegava triste no concurso da minha vida, lá da minha carreira. Por muitas vezes eu recebi não. Mais vezes eu recebi não do que sim. E eu ficava lamentando, né, falando, Deus, e agora? Como vai ser? E a gente fica realmente angustiado quando a gente está de frente ao problema. Assim como Moisés, quando estava de frente ao mar fechado, ele ficou angustiado. Eu tenho certeza que ele ficou angustiado. A gente fica angustiado e, ouvindo os nãos, a gente não consegue entender. Mas quando os sims de Deus começam a aparecer na nossa vida, aí tudo passa a fazer sentido, parece que é tão simples. Fala, poxa, nossa, era só eu ter confiado um pouquinho mais, eu ter aceitado um pouquinho mais a vontade de Deus e tudo faz sentido. E tudo fica claro, nítido como o dia, como a água pura. Então vamos crer na soberania de Deus, que em tudo é para a glória de Deus, conforme a sua determinação. Amém.